No vídeo de hoje, eu vou apresentar para você o meu método de organização e como eu saí disso aqui em 2025 para isso aqui, apenas um caderno. Gente, esse aqui era o meu planner de trabalho, esse aqui era o meu planner da vida pessoal e esse daqui era um planner reunião. Era onde eu colocava todas as reuniões, o atendimento, tudo que eu fazia, tá? Como que eu sintetizei tudo isso aqui em apenas um caderno? Olha, só para eu falar para você, esse daqui, ele praticamente não foi usado, ó. Você pega aqui, ó, a maioria das páginas dele tá em branco, porque, gente, era humanamente impossível você administrar, pelo menos eu, tá? 2 cadernos, 2 planner, eu tentava, e aí começava uma semana, outra eu não fazia, e de repente outra eu fazia, e virava uma bagunça, guardando tudo na mente, perdendo as informações do mesmo jeito. E aí eu concentrei em apenas um caderno. E como eu fiz isso? Eu fiz isso através desse livro, que é o Bullet Journal, onde ele explica que você constrói o seu caderno, onde você constrói a sua agenda. E a agenda dentro do livro ela é pautada em 3 pilares. Atenção plena, ou seja, você tirar tudo da mente e passar para um papel, passar para um caderno, ou seja, digital, mas assim, a lógica dele é papel, a lógica é analógica. Então, é você sim ter esse espaço de escrita, tá? Produtividade, sim, você colocar prazo, horários, agendas, projetos, reuniões, tudo que você tiver que fazer. E uma coisa que eu gosto muito que é o propósito, é ao longo do tempo você saber para onde você está indo, é você ter clareza dos seus dias e se os seus dias estão conversando com quem você é, se estão conversando e alinhados com o seu desejo. Porque às vezes a gente vai vivendo aí no looping do piloto automático, mas você fica com aquela sensaçãozinha, sabe, de poxa, não fiz aquilo que eu queria fazer. Mais um ano se passou e eu não consegui realizar esse objetivo, eu não consegui realizar esse desejo. Isso vai dando um mal-estar, sabe? Um disgusting mesmo dentro da gente, que parece que a gente está em débito com a gente. E o Bullet, ele traz pra gente essa perspectiva de propósito. É como se você tivesse um suporte auxiliar, um cérebro e um coração. Eu brinco que são as duas funções fora de você, onde você consegue escrever e sistematizar as coisas que são importantes para você. Dentro disso, ele sugere que a gente tem que trabalhar com 3 perguntas, continuamente respondendo essas perguntas. Primeira pergunta: para onde eu estou indo? Para qual caminho, qual direção a minha vida, o meu planejamento, as minhas ações, o meu trabalho está me levando? A segunda pergunta: quem eu estou me tornando esse ano? Você se tornou uma pessoa, você vai se tornar uma pessoa melhor do que a pessoa que você era ano passado? Olha, pergunta poderosa essa, hein? E quais resultados eu quero alcançar? Quem eu quero alcançar? O que eu desejo alcançar? E aí eu tenho a ousadia de escrever isso, de sistematizar isso, tá? Essas perguntas, inclusive, elas vão construindo o seu eu do futuro, a pessoa que você deseja se tornar, tá? E quando você faz isso, você trabalha sob 2 princípios. Consistência é dia após dia você se tornando a pessoa que você deseja se tornar, e consciência é você ter clareza de quem você deseja ser, de quem você deseja se tornar. E aí, quando eu comecei esse método, um tempo depois, eu comecei a ler esse livro. E eu falei, gente, isso aqui é dinamite pura. Eu juntei os 2 livros. Então, eu juntei o método, né, do Bullet Journal e o 1 ano em 12 semanas. E o que que 1 ano em 12 semanas vai falar pra gente? Ele fala pra gente que quando você tem 1 ano para realizar as coisas, 1 ano é muito tempo. Aí você fala assim: ah, mês que vem eu faço, ah, mês que vem eu faço, ah, mês que vem eu faço. E quando você vê, o ano já passou. Quando você quebra o ano em 12 semanas, que dá aí 3 meses, você faz um acompanhamento sistematizado, você não dá conta de tudo, você escolhe coisas ali importantes para você fazer e você segue esse passo a passo. E aí, por que ela? Ele fala que 12 semanas equivale a
um ano. Por quê? Porque você fragmenta as estruturas, certo? Cada semana dessa de 12 semanas equivale a um mês. Então, cada semana equivale a um mês. E cada dia equivale a uma semana. Percebe a diferença? Quando você coloca cada dia valendo a uma semana do seu ano, você fala: caramba, eu tenho que correr, o meu tempo vale muito, o meu tempo é muito precioso, eu não posso perder tempo com besteira, eu não posso perder tempo com aquilo que não vai agregar valor na minha vida. Então você centraliza, você consegue estruturar e dimensionar melhor o seu tempo, tá? E ele trabalha com 5 disciplinas que ele chama no livro de disciplinas de execução. Então a perspectiva, ele coloca aqui que você tem que ter a perspectiva de 12 semanas, que equivale a um ano, a de um ano, 3 anos. Perspectiva é 12 semanas, um ano e 3 anos. Eu mudei um pouco, que é o que eu vou apresentar para vocês no meu planner, tá? Então você tem que. Mas qual que é a mensagem principal aqui? Você tem que ter clareza de quem você quer ser, de onde você quer chegar. Por isso, o longo prazo, tá? O planejamento, então, você sistematizar uma rotina, uma estrutura que caiba na sua agenda. Controle de processos, você saber exatamente aí como você controla esses processos. Ele traz até aqui metodologias, mas não cabe aqui nesse momento. O acompanhamento, você fazer o acompanhamento diário daquilo que você deseja, tá? E o uso do tempo, que já foi o que eu coloquei aqui, na importância do tempo. E aí ele trabalha com 2 tipos de indicadores. Os indicadores de vantagem. O que seria o indicador de vantagem? É aquilo que você se propõe a fazer. Então, quando você estabelece uma rotina e você cumpre essa rotina, você está em vantagem. E os indicadores de atraso, que quer dizer esses indicadores? O resultado daquilo que você está fazendo. E é muito legal no livro que ele fala assim: você sempre vai ter um resultado, mas não necessariamente o resultado que você deseja. Você tem que estar aberto e disposto ao que vem, disposto ao que chega, tá? Isso é muito importante aqui do livro. Você ter clareza que o resultado nem sempre vem do jeito que você quer, da maneira que você quer, mas ele vai chegar, tá certo? Então, agora que eu já apresentei o meu método antigo, que não serve mais, isso daqui, ó, passou. Vou até deixar aqui os livros, que são o que eu comecei estruturando aqui para vocês, a explicação. A minha agenda do ano passado, eu vou agora mostrar como é que eu organizei esse ano, tá? E aí, eu trouxe aqui 2 tipos. Esse ano, quando eu comecei com o método, eu comprei um caderno não pautado e sem espiral, tá? Agora, eu estou experimentando esse caderno aqui. Ele já é pontilhado, ele já tem essa estrutura pontilhada e tem um espiral. Vou fazer a experiência aí para ver como fica, tá? E também já vou deixar aqui, caso eu não me adapte com esse aqui do espiral, eu já tenho um backup aqui, caso eu não goste desse. Esse, inclusive, eu vou deixar na descrição dos meus links da Amazon, se você quiser adquirir um dos livros para aprofundar, ou esse aqui, que eu vou deixar aqui na minha descrição, que ele já é sem espiral. Inclusive, eu amei esse material aqui. Como é que chama, gente, essa papelaria? Eu achei ela incrível. É Zuba Casa Criativa. Gente, olha o capricho disso. Olha o capricho desse caderno. Olha, ele vem numa caixinha. Olha que lindo, vir numa caixinha, gente. Eu amei esse material. Bom, então eu vou mostrar aqui o caderno desse ano, como eu coloquei para você e como eu dividi ele. Primeiramente, aqui é o meu mural dos sonhos. Coloquei um post-it aqui, porque não cabe mostrar nesse momento aqui. Mas isso aqui são as fotos do meu mural dos sonhos. Lembra que os 2 livros que eu trouxe aqui para você, tanto o Bullet fala para onde você está indo, e o Um Ano e 12 Semanas fala, trabalhe com perspectiva. O mural, ele me dá essa perspectiva em visão do que eu desejo alcançar, tá? Isso tá aqui no meu caderno. Aqui já é a divisão de 12 semanas, janeiro, fevereiro e março. Então, aqui, ó, toda essa primeira parte aqui, eu vou fazer o meu planejamento das 12 semanas, tá?
E aqui eu já tenho algumas coisas que eu tenho destinado aqui para fazer. Por que que deu tão certo para mim esse modelo? Porque a minha vida ela é organizada em 4 pilares. Karina, vida pessoal. Karina, gestora da casa, gestora do lar. Então tem toda uma rotina aqui de organização da casa que eu tenho que cumprir. Karina, profissional, a que trabalha, que empreende, e Karina, mãe, a Karina que dá conta da rotina dos filhos. Então, se eu deixo de fazer um desses pilares, meu propósito fica falho. Eu me sinto com aquele sentimento de, como eu falei, aquele mal-estar de não estar cumprindo com os meus compromissos, com aquilo que é importante para mim. Por outro lado, o que acabava acontecendo? Eu me negligenciava, eu assumia todas as outras funções, trabalho, um pilar super importante, filho, outro pilar super importante, rotina da casa, um pilar super importante. E a Karina? Onde a Karina entrava nisso tudo? E eu também me perdia. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a dividir todas as atividades. Gente, esse vídeo está sendo gravado em período de férias, então se vocês ouvirem latido de cachorro, grito de criança, é a vida acontecendo e eu tô aqui com vocês, tá? Meu compromisso está aqui mantido. Eu tenho aqui as frases, eu gosto muito de frases que me inspiram ao longo do ano, tá? Vou ler aqui um para vocês, ó. Minha consistência é meu maior ativo, ele me torna imparável. Essa é uma frase poderosa aqui para mim. E aí, eu tenho aqui já com base no livro Um Ano em 12 Semanas, eu tenho a minha rotina, a minha meta das 12 semanas, tudo que eu desejo alcançar nesse trimestre, tá designado e organizado aqui, tá? Eu tenho a minha meta, então, de 12 semanas. Eu tenho aqui a minha meta do ano, tudo que eu desejo alcançar ao longo do ano. Eu coloquei um post-it aqui, ó, mas aqui inclusive tem as metas dos meus filhos, o que eu desejo alcançar com eles, inclusive nesse método. Para mim, pelo menos, funciona muito os post-its, tá? Post-its de vários tamanhos. Funciona super bem. Eu tenho aqui, então, as metas de 12 semanas, tudo que eu quero alcançar ao longo desses 3 meses. Eu tenho as minhas metas do ano, lembra da perspectiva? Daquilo que você tem que ter de perspectiva de que você deseja alcançar ao longo prazo, a longo prazo. Aí ele coloca lá até 3 anos, eu coloco mais, eu coloco 1 ano, 3 anos, 5 anos e o meu V20. Quem eu quero ser daqui a 20 anos? Quem eu desejo me tornar daqui a 20 anos? Então tá muito claro aqui para mim. Isso aqui, inclusive, olha que legal, a cada 3 meses, quando eu for para o segundo ciclo do ano, eu escrevo tudo de novo. Então eu vou sempre deixando comigo aquilo que eu quero. Eu sempre vou trazendo à tona o meu desejo. Eu vou até parar aqui, porque para mim isso é uma parte assim fundamental desse método. Sabe o que esse método faz com a gente? Ele ativa a nossa coragem. Sabe o que é a coragem de você falar, caraca, como eu penso grande, como eu sonho grande. Eu não sei em quanto tempo eu vou realizar isso, mas eu vou realizar. Ao invés de eu engavetar, sabe? De eu pegar aqui, ó, vou botar aqui dentro da minha gavetinha, sabe? Eu não vou mexer com isso não. Aí mais um ano passa, fica aquele sentimento ruim de não conquistar as coisas, não. Quando eu faço bullet, quando eu coloco no papel aquilo que eu desejo, eu dou voz para os meus sonhos, eu dou voz para o meu desejo, eu dou voz para a Karina que deseja nascer, para a Karina que deseja tomar passagem e fazer acontecer na vida dela. Então, é um ato de coragem, é um ato de ousadia, de você se permitir tornar-se quem você deseja ser. Depois que eu aprendi isso, nunca mais eu paro. Pode até ser daqui a 3 meses, eu não alcancei aquele objetivo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou revisar. Esse objetivo era realmente importante para mim ou ele só estava tomando meu tempo? Inclusive, aqui no canal tem um vídeo que eu falo sobre isso, que eu falo sobre os pensamentos que tomam conta aí da sua cabeça e que você tem que ser o guardião da sua mente. Você tem que ter clareza daquilo que só está fazendo ruído na sua mente ou não, aquilo realmente está fazendo sentido para você. Quando você coloca na ponta do lápis, quando você escreve, quando você detalha, você sabe exatamente o caminho que você está seguindo, para onde você está indo, tá? Então, essa primeira parte
do meu bullet é quando eu trabalho com esse livro, 1 ano e 12 semanas. E agora eu vou de fato para o método bullet. Vamos lá. Aqui, então, minha filha fez esse desenho para mim. Eu já coloquei aqui na minha agenda, na minha programação de janeiro, já é a minha decoração. Eu começo falando da roda da vida. Tem um vídeo aqui que é para você fazer o melhor ano da sua vida, onde eu ensino a fazer a roda da vida. E eu começo aqui, ó, fazendo a roda da vida. Tem gente, como eu já falei para vocês, que faz a roda da vida semanalmente. Eu não consigo. Eu faço ela uma vez por mês, mas já me dá um bom norte aí do que eu tô fazendo, dos gaps, daquilo que eu acabei trocando. Ao longo desse planejamento, eu percebo que eu vou alocando tempo. Hora eu tô fazendo mais uma coisa, hora eu tô fazendo mais outra, e aí é como se fosse uma dança mesmo da vida, que eu vou me organizando dentro daquilo que é importante para mim, tá? A minha roda da vida, eu fiz ela de um jeito que atende às minhas necessidades, atende às coisas que são importantes para mim. Então, eu vou ler aqui para você, ó. Atividade física, trabalho, finanças, autocuidado e autoamor, meditação, oração, organização de múltiplos papéis, como eu estou organizando a minha rotina aí dentro desses múltiplos papéis, inteligência emocional, autodomínio, autorregulação, resiliência, foco, determinação e consistência, e filhos, rotina, disciplina, trabalho e tempo de qualidade, tá? Que são coisas muito importantes para mim. A hora que eu faço isso, eu estruturo aqui a minha roda da vida. E olha aqui que frase muito legal que eu coloquei aqui, ó. Toda cura começa com um diagnóstico. Então, toda vez que eu paro e faço um diagnóstico da minha roda da vida, que eu faço um diagnóstico para onde eu tô indo, de quem eu tô me tornando, do que eu tô realizando, eu consigo ir para a cura, eu consigo ir pro patamar que eu desejo alcançar. Eu não fico só repetindo, tá? Então, aqui eu vou fazendo a avaliação detalhada, então, da minha roda da vida. Aqui é uma parte onde eu faço uma estrutura da minha rotina de trabalho, a parte mesmo de criação, de execução e de tempo de atendimento e de treinamento, eu coloco aqui. Aqui é a cereja do bolo para mim. Aqui é o meu melhor momento, que foi o momento onde eu consegui colocar os meus traqueador de hábitos para eu ter o check lá de tudo que eu tenho que realizar ao longo do mês, sem pressão, sem neura, sem ficar desesperada de, ai meu Deus, eu não fiz. Se eu não fiz, eu vou avaliar para onde eu estou indo, quem eu estou me tornando e quais resultados eu desejo alcançar. Sempre com a maturidade de saber que se eu não fiz, algum motivo teve, alguma outra prioridade eu escolhi investir e por isso eu não fiz aquilo que eu tinha me programado a fazer. E aqui, ó, é bem legal, é bem o antes feito que perfeito, porque eu comecei tentando escrever, mas eu não tive paciência de fazer as grades, preferi ir lá, colar mesmo, colocar aqui, ó, os 30 dias e detalhar tudo aqui que eu quero fazer. Então, aqui, ó, Carina pessoal, as atividades pessoais ali que eu quero alcançar, as atividades da casa, organização da casa e a minha parte de estudos. Janeiro é um pouco reduzida, né, até por conta de férias, então não tá na minha potência máxima aqui o meu traqueador de hábitos, mas é assim que ele funciona, tá? Post-it é uma coisa super importante nesse método, que às vezes você vai lembrando de alguma coisa, você não tem onde encaixar, você encaixa ele aqui. Aqui é o traqueador de hábitos dos meus filhos, então tudo que eu tenho que fazer com eles aqui ao longo desse mês, tá? Aqui é o meu traqueador de hábitos de trabalho e aqui, ó, duas atividades que eu tenho que fazer. A minha leitura diária, que eu sempre me proponho aí a ler de 5 a 10 páginas por dia, e o inglês. Olha que interessante. O ano passado, eu praticamente não consegui fazer inglês, mas ele tá aqui. E isso que o Bullet fala pra gente sobre a consciência. Eu tenho consciência de que eu quero voltar a estudar inglês, eu só não consegui encaixar ainda. Não tem problema. Isso aqui não é para eu ficar angustiada, é para eu saber que é para eu dar voz para o meu desejo.
dar voz para aquilo que eu sei que é importante para mim. Então, o inglês, ele tá aqui. Eu ainda não consegui encaixar ele na minha rotina, mas uma hora eu vou conseguir encaixar. E por isso que ele tem espaço aqui na minha agenda, tá? Aí aqui, ó, isso daqui é um dos pontos mais importantes também do Bullet Journal, que é a migração. É você fazer a migração e o seu controle mensal. Então, aqui, ó, foi a migração do ano passado, das coisas que eu não consegui terminar de fazer, e eu trouxe para esse ano. Então, a migração tá aqui, tá? Tudo. E, gente, isso aqui eu preciso fazer outra pausa. É uma delícia a hora que você faz a migração, porque você percebe quantas coisas você fez, quantas coisas você colocou lá na pauta da sua rotina, da sua agenda, e você deu conta de fazer, tá? Eu tenho aqui também a lista os prazos mensais daquilo que eu desejo alcançar. Nossa, passou um avião bem rápido, bem rente aqui. Então, eu tenho a rotina, ó, do 1º ao 5 de cada mês, do dia 5 ao dia 10 de cada mês, 10 a 15, 15 a 20, 15 a 20, 20 a 25, 25 a 30, e aqui eu faço um específico do bujo, do Bullet Journal, do que eu desejo alcançar. Aqui, então, é a pendência da migração. Aqui são os dias da semana, tá? Aqui são as pendências, tudo que eu tenho de pendência na semana do que eu tenho que resolver. Aqui os post-its. Por que o post-it funciona? Porque eu tenho aqui, eu tive uma ideia. Eu lembrei de alguma coisa em cima da hora aqui nessa semana. Eu não dei conta de cumprir essa semana, eu simplesmente pego esse post-it e levo ele adiante, e passo ele para outra página. Então, eu tenho as atividades aqui da semana do que eu tenho que resolver, tenho as pendências e tenho os post-its quando eu sei que eu não vou dar conta de fazer naquela semana e ela passa para a semana seguinte. Eu gosto, né, dessa coisa da decoração de papelaria, é uma paixão para mim, daí eu acabo decorando, mas não tenho uma obrigatoriedade de fazer isso. Inclusive, o Heider, que é o criador do método, ele fala sobre isso, ele fala que você tem que fazer algo que seja funcional, que seja bom para você, não é para se preocupar com estética, que estética, para mim, é uma coisa importante e eu gosto de brincar aqui com essa parte de estética. Inclusive, gente, o Heider, eu tô apaixonada por ele é maravilhoso. Esse livro aqui, para mim, é um dos melhores livros, assim, dos últimos 10 anos. A pergunta que eu faço é por que eu não descobri você antes? Porque você é maravilhoso. E ele conta que ele teve TDAH e ele se perdia nos processos, e aí ele criou uma rotina de planejamento dele. Um dia, ele apresentando para a colega que ia casar e que estava envolvida em um monte de coisa, ela falou, mas, cara, isso precisa para o mundo. Você precisa estruturar isso de uma maneira que outras pessoas acessem essa informação. E hoje, esse livro é um livro mundial, tem uma comunidade, e esse método só cresce, tá vendo? Tá vendo a importância de você nomear o seu desejo? Tá vendo a importância de você se encorajar e colocar no mundo, colocar para jogo o que você tem de melhor aí, ó, de repente tem um escritor aí, tem uma pessoa com um projeto lindo e que fica engavetando, enrola, não faz. Quer saber, faz igual a mim. Coloca lá, igual em inglês. Eu sei que eu quero estudar inglês, mas eu ainda não consegui colocar na minha rotina, ainda não encaixou na minha rotina, mas tá lá. Faz igual a mim. Deixa pelo menos descrito em algum lugar que em algum momento você vai conseguir encaixar na sua rotina. Só não deixa morrer, gente, na sua mente, no seu coração. Só não deixa ficar apagando, mofando, tomando pó e as coisas que são importantes para você. Faz esse compromisso comigo, vai, por favor. Voltando aqui. Então, aqui é a rotina da semana. Aqui é um planejamento de trabalho, um fluxo de trabalho, tá? Aqui é uma área que eu não fiz ainda, mas eu vou estruturar finanças, de fazer o balanço, meu balanço mensal, tá? Aqui, ajuste de rota, eu sempre faço ajuste de rota ao longo do mês. E aqui, ó, encaminhando aqui para o encerramento do mês. Eu faço uma avaliação do mês, tá? Como foi, dos resultados, do que eu alcancei. Então, eu sempre encerro o mês fazendo uma avaliação. E aí, quando eu vou para o segundo mês, aqui no caso, fevereiro, eu vou começar abrindo uma capa e eu começo por onde? Pela roda da vida. E aí eu faço o ciclo todo novamente, aí eu começo pela roda da vida. Outra coisa que eu vou fazer aqui na sequência é a migração. É o que ficou pendente do mês passado que eu vou trazer
para esse mês, tá? Esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje, mostrando para vocês como é que eu faço a minha rotina de planejamento e acompanhamento. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele te encoraje para você dar voz ao seu desejo, para você nomear a sua perspectiva, nomear as suas metas, os seus objetivos de longo prazo. E lembre-se, você é a pessoa mais importante do mundo. Lembre-se, os seus sonhos valem muito. Me deixe saber aqui nos comentários se você gostou desse vídeo. O que você vai colocar para jogo aí a partir de agora que você tem essa técnica aqui desses 2 livros maravilhosos. Vou deixar aqui abaixo da descrição o link da Amazon dessas coisas que a gente trabalhou aqui, tá bom? Espero te encontrar no próximo vídeo. Me deixe saber se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, me dê sugestões de vídeo aqui e eu te espero no próximo. Até lá!